Olá a todos! Se alguma vez pensaram que conheciam a pessoa que tinham ao vosso lado, preparem-se para ouvir uma história que vos gelará o sangue. É uma história sobre o amor, a traição e o incrível poder que encontramos quando tudo o que conhecemos se faz em pedaços. Se esta história vos chegar ao coração, deem-lhe um gosto e subscrevam o canal para não perderem nenhuma das nossas narrações mais impactantes. E agora, vamos mergulhar no momento exato em que a vida de Teresa se tornou um pesadelo. O som que destroçou o seu mundo não foi um grito nem um embate. Foi uma risada. A risada de uma mulher, leve e melódica, que ressoava do quarto principal que ela e Miguel tinham desenhado juntos. Teresa Marques, com 7 meses de gravidez e a carregar um saco de compras, ficou paralisada no vestíbulo de mármore da sua própria casa. O perfume de uma fragrância desconhecida e cara, algo forte e floral, muito diferente do seu subtil aroma a jasmim, flutuava no ar. Então, viu-os. Um par de sapatos de salto agulha de um vermelho sangue impossível, atirados descuidadamente sobre o tapete persa. Não eram dela. E nesse momento, silencioso e sufocante, Teresa soube que a sua vida era uma mentira. O ar de Sintra estava pesado com a umidade de finais de agosto, prometendo uma tempestade que ainda não tinha rebentado. Teresa sentiu uma pressão semelhante a acumular-se no seu peito, enquanto fechava a pesada porta de carvalho. O clique da fechadura soou como um tiro no silêncio cavernoso, um silêncio traído de imediato por outra onda daquela risada musical que vinha de cima. As suas mãos, escorregadias pelo suor, apertaram os sacos de papel do supermercado, grão de bico, quinoa, vitaminas pré-natais, os ingredientes mundanos de uma vida que acreditava ser real. Deixou os sacos sobre a polida ilha de granito da cozinha, os seus movimentos lentos e deliberados, como se fosse uma visitante num museu da sua própria vida. Tudo estava impecável. O frigorífico sub-zero de aço inoxidável, o reluzente fogão de alta gama, os armários feitos por medida que custaram mais do que a primeira casa dos seus pais. Miguel Antunes exigia perfeição e Teresa, durante 10 anos, tinha sido a curadora perfeita do seu mundo perfeito. Os seus pés descalços não faziam barulho nos frescos pisos de travertino enquanto se movia em direção à grande escadaria curva. O seu coração batia com força contra as costelas, um tamborilar frenético contra o suave e constante ritmo do bebê que se movia dentro dela. Respira, Teresa, apenas respira. Mas o ar era demasiado escasso, roubado pela mulher de cima. A meio da escada ouviu a voz dele, baixa e com um tom de diversão que ela não ouvia há anos. Calma, Joana, temos tempo. Ela está na aula de pilates. Joana, o nome foi um pedaço de vidro na sua garganta. Joana Vasconcelos, a nova vice-presidente de marketing da firma de investimentos de Miguel. Teresa a tinha conhecido uma vez numa gala da empresa. Era jovem, astuta, com um sorriso predatório e um vestido de designer que parecia ter sido derramado sobre o seu corpo. Nesse momento, Teresa tinha se sentido antiquada e invisível ao lado dela, e agora entendia por quê. Chegou ao topo da escada, a sua mão traçando a fria e suave madeira do corrimão. A porta do seu quarto estava entreaberta. Abri-la sentiu-se como abrir a porta de uma tumba, e lá estavam eles. Miguel, o seu marido durante uma década, o homem cujo filho levava, estava de pé, apenas com as calças do fato, de costas para ela. À sua frente, sentada na beira da sua cama, a sua cama, estava Joana Vasconcelos, vestida com um roupão de seda preta, que Teresa reconheceu como seu. Os sapatos de salto agulha vermelhos do vestíbulo agora tinham um sentido horrível.
Joana ria, atirando a cabeça para trás enquanto Miguel se inclinava para lhe beijar o pescoço. O mundo parou nesse instante. O sangue que corria nos ouvidos de Teresa abafou todo o som, exceto o frenético bater do seu próprio coração. Miguel... A sua voz era um sussurro, uma folha seca a rastejar pelo pavimento. Apenas foi um murmúrio, mas atravessou o momento como o bisturi de um cirurgião. Ele congelou. Levantou a cabeça de repente e virou-se lentamente. Os seus olhos abriram-se numa fugaz expressão de pânico antes de adotar uma familiar máscara de aborrecimento. Era o mesmo olhar que lhe dava quando ela cozinhava o bife dele demasiado ou quando uma ação em que ele tinha investido descia um quarto de ponto. "Teresa!" disse ele com voz tranquila e controlada. "O que fazes em casa tão cedo?" Joana Vasconcelos deslizou da cama, segurando o roupão de seda com mais força à sua volta. O seu rosto, uma máscara de maquilhagem aplicada com mestria, mostrou um vislumbre de triunfo. Não estava envergonhada. Estava vitoriosa. "A minha aula foi cancelada", disse Teresa, com um olhar fixo em Miguel. Podia sentir o bebé a mover-se, um remoinho de membros que refletia o seu próprio caos interior. "Obviamente deveria ter ligado primeiro. Parece que estou a interromper." Miguel passou uma mão pelo seu cabelo escuro e perfeitamente penteado. Deu um passo em direção a ela, afastando-se de Joana. Um ato subconsciente de distanciamento. "Olha, Teresa, não sejamos dramáticos. Não é o que parece." A mentira era tão descarada, tão insultante, que quase a fez rir. "Não é o que parece", repetiu, com a voz a tremer. Fez um gesto com uma mão que tremia em direção a Joana, que agora os observava com uma curiosidade distante, como uma cientista a observar ratos num labirinto. "Então o que é, Miguel? O que é exatamente que estou a ver?" "Foi um erro", disse ele, o seu tom a mudar de aborrecimento para apaziguador. Era a sua voz de fecho de negócios, a que usava para encantar investidores e esmagar oponentes. "Eu e a Joana tivemos uma semana estressante. Não significou nada." "Significou o suficiente para que ela já esteja a usar o meu roupão na nossa cama", replicou Teresa, uma onda de adrenalina a atravessar o choque. Joana finalmente falou, a sua voz suave como pedra polida. "Talvez devesses ir embora, Teresa. Dá-lhe um pouco de espaço para pensar." A pura audácia do pedido deixou Teresa sem fôlego. Que a mulher que se deitava com seu marido lhe dissesse para ir embora da sua própria casa. O olhar de Teresa desviou-se para ela. "Não fales comigo. Pega nas tuas coisas e sai da minha casa." Miguel interpôs-se entre elas. "Já chega. Teresa, acalma-te. Estás grávida. Não podes ficar tão alterada." Estava a usar o seu bebé como um escudo, uma ferramenta para a gerir. "Não te atrevas", sussurrou ela, as palavras cruas de dor. "Não te atrevas a usar o nosso filho para desculpar isto, para desculpá-la, a ela." "É uma aventura, Teresa. Acontece." Finalmente explodiu, a sua frustração a transbordar. A encantadora fachada rachou, revelando a feia arrogância que havia por baixo. "Meu Deus, atuas como se fosse o fim do mundo. Vamos superar isto, as pessoas fazem-no." Ele não entendia. Pensava que isto era um elemento num balanço financeiro, uma queda temporária que poderia ser corrigida. Não podia ver que ele acabava de usar um martelo para destroçar os alicerces da sua vida. A casa, o casamento, o futuro que levava dentro. Tudo era uma casa de cristal, e ele acabava de partir cada último painel. "Não!" disse ela, a sua voz de repente clara e tranquila, o olho do seu próprio furacão pessoal. "Não vamos superar isto." Deu meia volta, sem voltar a olhá-los. Desceu as escadas, cada passo um movimento medido e agonizante. Pegou nas chaves do seu carro da taça junto à porta.
A sua mão nem sequer tremia já. Estava dormente, um fantasma na sua própria casa. Teresa, para onde vais? Chamou Miguel do alto da escada. Não sejas ridícula, temos de falar sobre isto. Ela parou com a mão na maçaneta da porta. Pôde ouvir as primeiras gotas grossas de chuva a começar a bater contra as janelas. A tempestade prometida finalmente tinha chegado. Sem se virar, disse: Não resta nada para falar. Saiu pela porta e entrou na chuva, deixando as chaves do Mercedes na varanda. Não olhou para trás. Não tinha um destino. Apenas sabia que nunca, jamais, poderia regressar. A vida que tinha conhecido tinha terminado. A chuva caía em lâminas ofuscantes, desfocando os cuidados jardins e as fachadas de pedra da herdade numa aguarela de verdes e cinzentos. Teresa conduzia, as suas mãos a agarrarem o volante do seu modesto Honda CR-V, o carro que Miguel chamava o seu telemóvel de recados, com uma intensidade de nós dos dedos brancos. Não tinha destino, apenas uma direção, um caminho. Cada quilômetro que punha entre ela e a casa de cristal era uma pequena e desafiante lufada de ar na sua nova e sufocante realidade. Durante a primeira hora esteve em piloto automático, a sua mente um remoinho de choque e traição. A imagem de Joana no seu roupão, da expressão de aborrecimento de Miguel, reproduzia-se num ciclo tortuoso. As lágrimas corriam pelo seu rosto, misturando-se com a chuva na janela que tinha aberto, precisando de sentir algo real. Mas à medida que a onda inicial de dor diminuía, foi substituída por uma clareza fria e aguda. Teresa tinha passado 10 anos subsumida pela vida de Miguel. Tinha renunciado à sua promissora carreira na curadoria de arte para se tornar na senhora Antunes, um papel que implicava gerir 3 propriedades, organizar galas de caridade e assegurar que a vida de Miguel decorresse com uma perfeição, sem atritos. Tinha se tornado um acessório, e como qualquer acessório antiquado, acabava de ser substituída. O desequilíbrio de poder na sua relação sempre tinha estado ali. Uma corrente silenciosa. Era o nome dele, o dinheiro dele, o mundo dele. Apenas lhe tinha sido permitido viver nele. Agora, expulsa, sentiu uma aterrorizante e vertiginosa sensação de liberdade. Ele pensava que era apenas uma mulher grávida, dramática e hormonal que conduziria um par de quarteirões, choraria e regressaria à casa, pronta para falar. Estava enganado. A sua mente, uma vez ocupada com listas de convidados e menus para jantares, começou a funcionar com uma precisão estratégica há muito inativa. Parou numa área de descanso na autoestrada, o motor do carro a traquetear no repentino silêncio. Tirou o seu iPhone, a cara de Miguel a sorrir-lhe do ecrã de bloqueio. Uma foto de Itália do verão passado, uma mentira. Com um dedo a tremer, desligou-o. Depois, abriu o porta-luvas e tirou um pequeno e barato telemóvel descartável que tinha comprado meses atrás. Não é que tivesse esperado este cenário exato, mas tinha visto os pequenos sinais do crescente desapego de Miguel. As suas noites tarde no escritório. O cheiro daquele mesmo perfume no casaco do fato dele semanas atrás, que ele tinha descartado como alguém do trabalho. Um instinto silencioso e irritante tinha-lhe dito para preparar um salva-vidas, um pequeno ato de autopreservação. Também tinha estado a desviar em silêncio pequenas quantias da conta da casa para uma conta bancária separada em seu nome de solteira, Teresa Marques. Não era muito para os padrões de Miguel, pouco mais de 50 mil euros. Mas, para ela, nesse momento, eram as chaves de um novo reino. Ligou o telemóvel descartável e fez a sua primeira chamada.
Tocou 3 vezes antes que uma voz tranquila e familiar respondesse. Duarte, sou a Teresa. Duarte Santos tinha sido o seu melhor amigo na universidade. Um brilhante e bondoso estudante de história que se tinha tornado num dos advogados de divórcio mais formidáveis de Lisboa. Tinham perdido o contato depois de ela se casar com Miguel, uma distância que Teresa agora se apercebia de que Miguel tinha subtilmente orquestrado. Teresa, meu Deus, estás bem? Perguntou, a sua voz instantaneamente tingida de preocupação. O dique quebrou-se. A calma cuidadosamente construída desfez-se em pedaços e ela começou a soluçar. Os feios e arquejantes sons de um coração partido. Não, Duarte, nada está bem. Voltei para casa. Ele estava com alguém, na nossa cama. Não teve de dizer quem. Duarte guardou silêncio por um momento, deixando-a chorar. Não havia pena no seu silêncio. Apenas uma profunda e solidária empatia. Onde estás? Na autoestrada, não sei. Acabei de sair. Está bem, Teresa. Ouve-me. Não vás para a casa dos teus pais, não vás para a casa de um amigo. Ele procurará aí primeiro. Encontra um hotel que não seja de cadeia, algo pequeno, e paga com dinheiro em notas. O teu iPhone está desligado, certo? Sim. Ótimo. Ele pode rastreá-lo. O CRV tem um localizador GPS ligado ao seu serviço de segurança. Precisamos de nos livrar dele. Amanhã transferir-te-ei dinheiro de uma conta fiduciária de um cliente. Usarás esse dinheiro para comprar um carro em segunda mão, algo discreto. Entretanto, quero que vás a um multibanco, a 3 diferentes, de bancos diferentes, e levantes a maior quantia de dinheiro que puderes dessa conta que tens. Depois, mantém-te escondida. Não ligues a mais ninguém que não seja a mim e apenas deste telemóvel. Estás comigo? As suas instruções foram um salva-vidas na tempestade. Não lhe estava apenas a oferecer simpatia, estava a dar-lhe um plano. Estava a devolver-lhe um sentido de autonomia. Sim, Duarte, estou contigo. Boa rapariga, disse ele suavemente. És mais forte do que pensas, Tete. Ele nunca te mereceu. Entretanto, de volta à herdade, Miguel Antunes estava a ficar impaciente. Depois de Joana se vestir apressadamente e ir embora num táxi, com um ligeiro sorriso ainda no seu rosto, Miguel tinha andado de um lado para o outro do quarto. Tinha ligado para o telemóvel de Teresa uma dúzia de vezes, cada chamada a ir diretamente para o correio de voz. Ligou para a mãe dela, que não tinha sabido nada dela. Verificou o rastreador do seu carro, que a mostrava na autoestrada, a dirigir-se para leste. Maldita seja, murmurou. Isto era mais do que a sua birra habitual. Era inconveniente. Tinha uma fusão importante para fechar na próxima semana. Não tinha tempo para este drama doméstico. Serviu-se de um copo de Macallan 25. O líquido âmbar não fazia muito para acalmar a sua irritação. Olhou à volta da casa silenciosa e cavernosa. A presença de Teresa estava em todo o lado, nas flores frescas sobre a lareira, a arte curada nas paredes, a pilha de livros de nomes de bebés na mesa de cabeceira. A sua ausência era um vazio e inquietava-o. Ele acreditava, com a inabalável arrogância de um homem que nunca tinha enfrentado verdadeiras consequências, que isto era uma negociação. Ela estava a subir a aposta. Eventualmente ligaria. Exigiria desculpas. Uma joia ridiculamente cara. Uma viagem a Paris. Ele cederia. Ela voltaria para casa e as coisas voltariam à normalidade. Apenas teria de ser mais cuidadoso com Joana no futuro. Enviou-lhe uma mensagem de texto, certo de que finalmente seria entregue. Teresa, isto é uma loucura. Volta para casa. Temos de ser adultos em relação a isto. Pensa no bebê. Não tinha ideia de que a Teresa a quem estava a enviar uma mensagem já não existia.
A quilômetros de distância, num destartalado quarto de motel que cheirava a cigarros rançosos e desinfetante, a nova Teresa estava a apagar-se, metodicamente, a si mesma. Levantou dinheiro em notas, o seu rosto escurecido por uma camisola com capuz. Usou o Wi-Fi irregular do motel num portátil descartável para fechar todas as suas contas de redes sociais. Era um fantasma, um espectro. Deitou-se na cama volumosa, uma mão a repousar protetoramente sobre o seu ventre inchado. O bebê moveu-se, um suave lembrete da vida que era completamente sua. A única coisa que Miguel não podia tocar, não podia controlar, não podia desvalorizar. Ele pensava que lhe tinha tirado tudo. Enquanto jazia ali na escuridão anônima, Teresa Marques deu-se conta de que não lhe restava nada a perder. E isso a tornava, pela primeira vez em muito tempo, poderosa. 3 meses passaram. O caos daquele ardente agosto assentou nas tranquilas brasas de uma fria e decidida resolução. O aborrecimento inicial de Miguel tinha se transformado numa raiva latente. Teresa não tinha regressado à casa, não tinha ligado. As mensagens de texto e de voz, primeiro apaziguadoras, depois exigentes, depois ameaçadoras, ficaram sem resposta. Os seus cartões de crédito não foram usados. A sua conta bancária não foi tocada depois dos levantamentos iniciais em notas. Tinha desaparecido tão completamente como o fumo. Ele contratou um detetive privado, um ex-polícia com cara de bulldog e um preço considerável. O homem, chamado Carvalho, encontrou o CRV abandonado num estacionamento de longa duração, numa estação rodoviária em Faro. A pista arrefeceu ali. Carvalho assegurou a Miguel que as mulheres como Teresa sempre reaparecem. Precisam de dinheiro, Sr. Antunes. Sentem-se sozinhas. Cometem um erro, a encontraremos. A vida de Miguel na Casa de Cristal continuou, mas a sua superfície impecável agora mostrava rachas. Joana Vasconcelos tinha se mudado. As suas posses vibrantes e modernas a chocarem com o gosto clássico e discreto de Teresa. Encheu os armários com a sua roupa de designer e as casas de banho com os seus perfumes caros, mas a sua presença sentia-se como uma atuação. A risada leve e musical, que uma vez lhe tinha parecido tão sedutora, agora lhe irritava. Estava sempre ativa, ambiciosa, exigente, constantemente à procura de uma posição mais permanente. O anel, o título da próxima senhora Antunes. Ela era uma transação, e Miguel estava a começar a sentir que tinha feito um mau negócio. A cômoda e fluida facilidade que Teresa lhe tinha proporcionado tinha ido embora, substituída por uma constante e baixa tensão. Longe da opulência frágil da herdade, Teresa Marques estava a respirar de novo. Tinha conduzido o Toyota Camry de 2012 em segunda mão, que tinha comprado com dinheiro em notas para Portimão, uma cidade aninhada nas enevoadas montanhas da Serra de Monchique. Alugou um pequeno apartamento mobilado de 2 quartos com o seu nome de solteira. Pagou os primeiros 6 meses de aluguer em notas e apresentou-se aos seus vizinhos como Ana, uma escritora num tranquilo retiro. A sua vida era simples, anônima e sua. Passava os seus dias a caminhar pelos sinuosos trilhos da montanha, o ar fresco de outono a encher os seus pulmões. Descobriu uma pequena livraria independente onde passava horas a ler, com uma chávena de chá de ervas a arrefecer ao seu lado. Juntou-se a uma aula de yoga pré-natal, não o estúdio moderno e competitivo a que tinha assistido na herdade, mas um espaço quente e acolhedor, cheio de mulheres de todas as formas e tamanhos. Aqui não era a esposa de Miguel Antunes, era apenas Teresa, uma mulher prestes a tornar-se mãe. O seu segundo quarto estava a transformar-se lentamente numa creche.
Ela mesma pintou as paredes de um amarelo suave e amanteigado, comprou um simples berço de madeira a um artesão local e teceu uma pequena manta. Cada objeto foi escolhido com amor, não pela sua marca ou a sua capacidade para impressionar. Esta vida era autêntica de uma maneira que a sua vida anterior nunca o tinha sido. Falava com Duarte Santos uma vez por semana do seu telemóvel descartável. Ele era a sua âncora, o seu estratega. Tinha solicitado discretamente uma separação legal por motivos de diferenças irreconciliáveis, notificando Miguel no seu escritório. O movimento estava desenhado para proteger os direitos maternos de Teresa e uma parte dos bens conjugais, sem revelar a sua localização. Miguel tinha sido surpreendido. A apresentação entregue por um estoico oficial de justiça no meio de uma reunião da direção foi uma declaração de guerra. Ele tinha os seus próprios advogados, uma equipa de tubarões de uma das melhores firmas de Lisboa, que apresentaram uma resposta acusando Teresa de ser emocionalmente instável, de sequestrar o seu filho por nascer. Foi um ataque vicioso e calculado. Não deixes que te afete, disse-lhe Duarte durante uma das suas chamadas. Teresa estava sentada no seu pequeno balcão, a ver o sol pôr-se atrás do pico da mina, pintando o céu com tons de roxo e ouro. É um procedimento padrão para um narcisista com um tesouro de guerra sem fundo. Atacam, difamam, tentam controlar a narrativa. Mas nós temos a verdade do nosso lado, Teresa. E o que é mais importante, temos um plano. O plano era a paciência. Teresa devia permanecer escondida, estabelecer residência no Algarve e construir uma vida estável para o seu filho. No momento em que o bebê nascesse, emendariam a apresentação e pediriam a custódia total e o divórcio nos seus termos. Mas a solidão, embora curadora, também era um caldo de cultivo para o medo. Algumas noites acordava encharcada em suor frio com a lembrança da fúria de Miguel, uma presença tangível no quarto. Imaginava-o a encontrá-la, o seu carro caro a parar à frente do seu modesto edifício de apartamentos. O poder que ele exercia, o dinheiro, as ligações, sentia-se como uma força insuperável. Colocava uma mão no ventre, sentindo os movimentos fortes e constantes do seu filho, e tirava forças dele. Já não estava a lutar apenas por si mesma, estava a lutar por ele. Uma fria tarde de novembro, enquanto investigava online sobre pediatras, um nome desconhecido apareceu num grupo de mães de Portimão nas redes sociais. Joana Vasconcelos se uniu ao grupo. O sangue de Teresa gelou. Tinha de ser uma coincidência. Podia haver centenas, milhares de Joanas Vasconcelos no mundo. Clicou no perfil. A foto era de uma mulher sorridente e glamourosa a segurar uma taça de champanhe num iate. O perfil listava a sua localização como Lisboa. Mas por que juntar-se a um grupo em Portimão? Depois viu a publicação feita apenas 1 hora antes. Olá, senhoras. O meu parceiro e eu estamos a pensar em mudar para a vossa linda cidade. Ele trabalha em finanças e pode trabalhar de qualquer lugar. Estamos à procura de um bairro familiar com boas escolas. Obrigada antecipadamente por qualquer recomendação. Não era uma coincidência. Sabiam ou estavam perto? O detetive privado deve ter encontrado algo. Uma migalha de pão digital, um sussurro. Estavam a caçá-la. O tranquilo santuário que tinha construído com tanto cuidado já não era seguro. A tempestade que tinha evitado estava a formar-se de novo, mesmo à sua porta. A intrusão digital sentiu-se como uma invasão do seu lar. Teresa olhou fixamente para a foto de perfil sorridente de Joana, o alegre emoji no final da sua publicação, um sorriso zombeteiro. Era uma sonda, um anzol escado lançado às tranquilas águas da sua nova vida.
Ainda não estavam em Portimão, mas estavam a testar o terreno, a tentar fazê-la sair. O pânico a invadiu, frio e agudo. O seu primeiro instinto foi fugir de novo. Fazer as malas, entrar no carro e conduzir até que a cidade fosse um ponto no seu espelho retrovisor. Pôs-se de pé, as suas mãos a tremerem, e andou de um lado para o outro da pequena sala de estar. Mas para onde iria? O mundo de repente sentiu-se pequeno, e o alcance de Miguel parecia impossivelmente longo. Agarrou o ventre, o peso do seu filho, uma força estabilizadora. Não podia fugir para sempre. Fugir era o que ele esperava, era o ato de uma vítima. Tinha passado os últimos 3 meses a construir uma vida, não um esconderijo. Não deixaria que eles a derrubassem tão facilmente. Pegou no telemóvel descartável e ligou para o Duarte. A sua voz estava tensa pelo medo enquanto lhe explicava o que tinha encontrado. "Está bem, Teresa, mantenha calma." A voz de Duarte era firme, uma rocha no seu mar de ansiedade. "Isto é uma tática. Não tem a tua morada. Provavelmente nem sequer sabem com certeza que estás em Portimão. O Carvalho, o detetive, provavelmente rastreou um sinal de IP ou um ponto de dados a essa área geográfica. Isto é uma expedição de pesca. Esperam que entres em pânico e cometas um erro." "O que faço, Duarte?" "Nada", disse ele com firmeza. "Não faças absolutamente nada. Não te envolvas, melhora a tua configuração de privacidade e continua com a tua vida, mas mantém-te vigilante, fecha as tuas portas à chave, tem consciência do teu ambiente. Eles mostraram a sua mão, agora esperamos." A sua confiança foi um bálsamo, mas uma semente de terror tinha sido plantada. Cada carro desconhecido que passava pela sua rua, cada olhar de um estranho no supermercado, sentia-se como uma ameaça. A paz que tinha encontrado nas montanhas tinha ido embora, substituída por um temor constante e zumbante. De volta à herdade, a decisão de sondar Portimão tinha sido de Miguel, nascida da pura frustração. O detetive privado, Carvalho, tinha chegado a um beco sem saída depois de encontrar o carro, mas um mergulho profundo no histórico de navegação de Teresa tinha revelado pesquisas de há mais de 1 ano sobre as melhores cidades pequenas para artistas e retiros em vilas de montanha. Portimão tinha estado na lista. Era uma possibilidade remota, mas era a única pista que tinham. "E queres que a tua namorada se junte a um grupo de mães?" tinha perguntado Carvalho, o seu tom cético. "Senhor Antunes, isso não é exatamente um procedimento padrão." "Apenas falo", tinha exclamado Miguel. "A Teresa é previsível, estará à procura de uma comunidade, estará a fazer o ninho. Se ela estiver lá, haverá. Poderia assustá-la para que faça um movimento." Joana tinha ficado encantada com a tarefa. A fazia sentir como uma parceira na busca de Miguel, não apenas uma namorada que vivia com ele. "Não te preocupes, amigo, a encontraremos, e então, finalmente, poderás deixar tudo isto para trás e poderemos seguir com a nossa vida." Mas a sua vida estava a desmoronar-se. A novidade tinha se desvanecido. A ambição de Joana, que uma vez lhe tinha parecido emocionante, agora era esgotante. Constantemente falava do futuro, do casamento, de um anel, de ter filhos. Estava a tentar encaixar-se na vida de Teresa. Mas o encaixe era completamente errado. Uma noite, durante um tenso jantar, Miguel, distraído por uma chamada de negócios, tinha dito sem pensar: "Podias passar o sal, Teresa?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garfo de Joana tilintou no seu prato. "Como me acabaste de chamar?" perguntou, a sua voz perigosamente baixa. "Foi um lapso, Joana, pelo amor de Deus." "Passaram meses, Miguel. Ela foi-se embora.
Por que é que continua a viver na tua cabeça? Joana pôs-se de pé, a sua cadeira a raspar o chão. Não sou o teu substituto. Não sou um tampão que mantens enquanto te obsessas com a tua esposa grávida que fugiu. Tens de escolher, ou ela, ou sou eu. O ultimato ficou suspenso no ar. Por um fugaz momento, Miguel sentiu uma avassaladora sensação de esgotamento. Estava cansado de Joana, cansado dos advogados, cansado da busca por Teresa. Apenas queria recuperar a sua vida tranquila e ordenada. Deu-se conta, com um sobressalto surpreendente e desagradável, de que a paz que ansiava não era apenas a ausência de conflito. Era a ausência específica de conflito que Teresa tinha gerido tão espertamente para ele. Não só tinha perdido uma esposa, tinha perdido a sua âncora. Acham que Miguel se arrependeu de verdade ou apenas pela conveniência? Acham que Joana era tão má como parece? Ou apenas estava a lutar por um lugar que não lhe correspondia? Deixem as vossas opiniões nos comentários. O julgamento e a nova vida. Semanas depois, no ambiente estéril e tranquilo de um quarto de hospital em Portimão, o mundo de Teresa mudou no seu eixo. Depois de 12 horas de esgotante trabalho de parto, deu à luz um saudável bebê. Pôs-lhe o nome de Vasco Marques. Ao segurá-lo pela primeira vez, o seu pequeno e enrugado corpo quente contra o seu peito, Teresa sentiu um amor tão feroz e protetor que eclipsou qualquer outra emoção. O medo, a raiva, a traição, tudo se desvaneceu no fundo. Olhando para os profundos olhos azuis do seu filho, soube que já não era uma vítima. Era uma mãe, uma guerreira. No momento em que teve alta do hospital, ligou para o Duarte. "Ele está aqui, Duarte", disse. A sua voz rouca pela emoção enquanto olhava para Vasco a dormir na sua cadeirinha de carro. "É perfeito. Parabéns, Teresa", disse ele, e ela pôde ouvir a alegria genuína na sua voz. "Fico muito feliz por ti. Estás pronta?" "Sim", disse a sua voz a ressoar com uma força recém-encontrada. "Vamos a isso. Acabemos com isto." No dia seguinte, um oficial de justiça caminhou pela segunda vez em direção ao reluzente escritório de Miguel Antunes, em Lisboa. Entregou a um atônito Miguel um novo conjunto de documentos. Não eram uma resposta, eram uma ofensiva, uma petição de divórcio por adultério, uma solicitação de uma audiência de emergência para estabelecer a paternidade e a custódia legal e física total para Teresa. Anexo havia uma cópia da certidão de nascimento de Vasco Marques e uma solicitação de ordem de restrição, citando o comportamento cada vez mais agressivo de Miguel e o uso de um detetive privado como assédio. Miguel ficou a olhar para os papéis. O seu rosto ficou de um vermelho escuro e manchado. O nome Vasco Marques saltou da página. Marques. Ela não lhe tinha dado o seu nome. Tinha-o apagado por completo. Esta não era a mulher assustada e emocional que tinha saído a correr na chuva. Isto era um assalto estratégico e calculado. Não se estava a esconder num canto à espera de ser encontrada. Estava a atacar. O desequilíbrio de poder em que se tinha apoiado toda a sua vida acabava de ser revertido. E pela primeira vez, Miguel Antunes sentiu uma ponta de medo genuíno. Os documentos legais aterraram na antiga secretária de Mogno de Miguel como uma declaração de guerra. O seu choque inicial endureceu rapidamente numa fúria fria e a ferver. Custódia total. Ordem de restrição? Assédio? A audácia era impressionante. Tinha gasto uma fortuna na melhor equipa legal de Lisboa e tinham sido superados por Duarte Santos, um homem que ele se lembrava vagamente das fotos da Universidade de Teresa como um tipo intelectual e suave. "Isto é uma emboscada", rosnou ele ao telefone para o seu advogado principal.
um astuto advogado corporativo chamado Nuno Torres. Como é que nos ganharam desta maneira? Pago-vos 700 euros a hora para que sejam proativos. Foram pacientes, Miguel, disse Nuno, a sua voz um contraponto tranquilo à raiva de Miguel. Esperaram até que o menino nascesse no Algarve, estabelecendo jurisdição ali. É um movimento inteligente. Obriga-te a lutar no território dela. E esta afirmação de adultério. Tens alguma exposição aí? Miguel pensou em Joana, que nesse mesmo momento estava a dirigir pintores no que costumava ser o escritório de Teresa, transformando-a num chamativo vestiário rosa. É uma situação de ele disse. Ela disse, mentiu. As palavras sabiam-lhe a cinza. Espero que sim, disse Nuno secamente, porque se tiverem provas, esta batalha pela custódia torna-se exponencialmente mais difícil para ti. O juiz não o verá com bons olhos. As linhas de batalha estavam traçadas. A estratégia legal de Miguel era pintar Teresa como uma mulher instável e vingativa, que tinha fugido do seu casamento num ataque de raiva hormonal e, maliciosamente, tinha tirado um pai do seu filho. Apresentaram moções, exigindo uma avaliação psicológica para Teresa e testes de ADN imediatos para estabelecer a paternidade, enquadrando-o como um passo necessário devido ao seu comportamento errático. Em Portimão, Teresa leu as apresentações com um nó de gelo no estômago. As palavras eram uma vil caricatura da verdade, torcendo o seu ato desesperado de autopreservação num retrato de doença mental. Isto é o que eles fazem, assegurou-lhe Duarte ao telefone. Ele tinha voado para se reunir com ela e a sua nova advogada local, uma advogada de família aguda e empática chamada Filipa. Atiram lama à espera que algo se pegue, mas nós temos algo que eles não têm, a verdade, e temos provas. A prova era algo simples e devastador. O dia em que Teresa se tinha ido embora, depois de Miguel ter descido para se despedir de Joana, Teresa tinha voltado instintivamente para o andar de cima. Atordoada, tinha visto o portátil de Miguel aberto na sua secretária. No ecrã estava o seu calendário. Aberto nesse dia havia um compromisso. 14h, Joana. Mas não era o compromisso em si o que era condenatório. Era o facto de que era um compromisso semanal, recorrente, que se estendia 6 meses para trás. Com uma mão a tremer, tinha tirado o seu velho iPhone, o que depois abandonaria, e tinha tirado uma fotografia clara e com carimbo de data da hora do ecrã. Não era apenas um erro de uma só vez, como ele tinha afirmado. Era um caso de longo prazo, calculado. Isto guardamos por agora, aconselhou Duarte. Não jogamos a nossa melhor carta no início do jogo. Deixemos que ele construa a sua fortaleza de mentiras. A derrubaremos quando mais importar. A audiência preliminar estava agendada para ser realizada por videoconferência. Um fórum frio e impessoal para uma guerra tão profundamente pessoal. Teresa sentou-se na polida mesa do escritório de Filipa, Vasco a dormir tranquilamente num porta-bebés aos seus pés. Vestia um vestido azul marinho simples, o seu cabelo preso de forma arrumada. Parecia serena, um marcado contraste com a mulher desequilibrada descrita nas apresentações legais de Miguel. No grande ecrã, viu-o pela primeira vez em quase um ano. Parecia mais magro, o seu rosto marcado com linhas de estresse e raiva. Estava sentado numa sala de conferências de alta tecnologia, ladeado por Nuno Torres e 2 associados. Recusou-se a olhá-la, o seu olhar fixo estoicamente na imagem do juiz no topo do ecrã. A audiência foi uma dissecação brutal e clínica da sua vida. O advogado de Miguel a pintou como uma dona de casa volúvel e emocional que tinha abandonado um esposo amoroso e solidário. Apresentaram o seu desaparecimento como prova da sua instabilidade.
Quando foi a vez de Filipa, ela falou com uma precisão tranquila e metódica. Senhora juíza, a minha cliente, apontou para a Teresa. Não abandonou o seu casamento, fugiu de um ambiente tóxico e inseguro para ela e o seu filho por nascer. Deixou o seu lar a 28 de agosto do ano passado, depois de descobrir o seu esposo, o senhor Antunes, no leito conjugal com a sua subordinada, a senhora Joana Vasconcelos. Miguel encolheu-se no ecrã, um quase imperceptível endurecimento da sua mandíbula. Nuno Torres objetou de imediato. Objeção, Excelência. Estas são acusações infundadas e inflamatórias. Pelo contrário, Excelência, continuou Filipa suavemente. Temos provas de que o senhor Antunes esteve envolvido num caso de longo prazo com a senhora Vasconcelos. Provas que estamos preparadas para apresentar no julgamento. A minha cliente foi para proteger o seu filho do estresse emocional de uma situação volátil, criada inteiramente pelo senhor Antunes. O juiz, uma mulher de cara severa de cerca de 60 anos, olhou por cima dos seus óculos. Senhor Antunes, é verdade que a senhora Vasconcelos reside atualmente consigo no lar conjugal? Miguel hesitou. Nuno lhe sussurrou algo ao ouvido. Sim, Excelência, disse Miguel com os dentes cerrados. Ela é uma colega que estava numa situação de habitação difícil. Eu estava a oferecer-lhe apoio. A mentira era tão patética, tão transparente, que Teresa quase sentiu uma ponta de pena por ele. Era um rei sem roupa. A expressão do juiz era indescritível. A corte ordena um teste de ADN para confirmar a paternidade de imediato. Será nomeado um procurador do menor para representar os interesses da criança, Vasco Marques. A senhora Marques conservará a custódia física total temporária. Senhor Antunes, dadas as circunstâncias e a distância, é-lhe concedido 2 horas de visitas virtuais supervisionadas por semana. Voltaremos a reunir-nos em 90 dias para rever as conclusões. Foi uma pequena vitória, mas sentiu-se monumental. Não tinham caído nas suas mentiras. Ao terminar a videoconferência, a imagem de Miguel ficou no ecrã por um momento antes de se apagar. Pela primeira vez, a sua máscara de fúria controlada tinha se deslizado, substituída por um olhar de choque puro e não diluído. Tinha usado o seu poder e dinheiro para intimidar e controlar a todos na sua vida. Acabava de descobrir que eram inúteis contra a arma simples e inexpugnável da verdade. Joana o estava a esperar quando ele chegou à casa. Bem, o que aconteceu? Ela tem a custódia temporária, exclamou, atirando a sua mala sobre uma cadeira. Tenho de ver o meu filho, numa maldita câmara web com uma babysitter designada pela corte. Não podem fazer isso, disse Joana, a sua voz a subir de tom. Tu és o pai dele, tens direitos. Os meus direitos, disse Miguel com uma risada amarga, estão a ser ditados atualmente pelo fato de que o juiz sabe que tu vives aqui. O meu advogado pensa que a tua presença está a complicar a narrativa. A implicação era clara. Já não era um ativo, era um passivo. A vitoriosa, triunfadora que tinha visto Teresa ir embora, na chuva, agora, era apenas outro problema que Miguel Antunes tinha de gerir. A base da sua nova vida, construída sobre as ruínas da de Teresa, estava a começar a sentir-se aterrorizantemente instável. Os 90 dias antes da próxima audiência foram uma brutal guerra de atrito. A equipa legal de Miguel inundou Duarte e Filipa com solicitações de descoberta, intimações e declarações, uma estratégia desenhada para esgotar Teresa emocional e financeiramente. Intimou as suas transcrições universitárias, os seus antigos registros de emprego, até a instrutora de yoga pré-natal em Portimão, à procura de qualquer ponta de informação
que pudessem torcer num sinal de instabilidade. Mas Duarte a tinha preparado para isto. A vida de Teresa era um livro aberto, e era um livro cheio de tranquila competência e estabilidade. Tinha um mestrado em História da Arte. O seu antigo chefe no museu forneceu uma referência brilhante. Os seus vizinhos em Portimão a descreveram como uma mãe amável e dedicada. A lama que Miguel atirou recusou-se a pegar. Entretanto, o procurador do menor, designado pela corte, uma assistente social atenta e experiente chamada Dona Sofia, levou a cabo a sua investigação. Entrevistou Teresa extensivamente no seu pequeno e soalheiro apartamento, observando as suas interações suaves e atentas com Vasco. O lar era modesto, mas limpo, seguro e cheio de amor. A sua videoconferência com Miguel foi outra história. Ele tentou encantá-la, apresentando-se como um pai com o coração partido, desesperado por ser parte da vida do seu filho. Mas Dona Sofia estava treinada para ver para lá de tais atuações. Notou as suas repetidas tentativas de dirigir a conversa para os defeitos de Teresa, a sua linguagem desrespeitosa ao falar sobre o caso, um momentâneo lapso de julgamento e a sua visível frustração ao discutir as visitas virtuais supervisionadas. Essas visitas eram uma agonia para todos os envolvidos. Vasco, de apenas uns meses de idade, muitas vezes chorava ou dormia durante elas, enquanto Miguel se sentava rigidamente no seu escritório, tentando interagir com um bebê num ecrã. "Olha, Vasco, é o papá", dizia a sua voz oca. Teresa tinha de permanecer presente, mas fora do enquadramento. O seu coração doía-lhe pelo seu filho, que merecia algo melhor que esta estéril paródia de uma relação pai-filho ordenada pela corte. De volta à herdade, o mundo de Miguel estava a encolher. As contas legais eram astronômicas, mesmo para ele. Mas mais prejudicial era a lenta infiltração de informação sobre o seu desordenado divórcio no seu círculo profissional. Os sussurros o seguiam no clube de campo e na sala da direção. Um homem que não podia controlar a sua própria casa, a sua própria esposa, talvez não fosse tão infalível como parecia. Um importante investidor retirou-se de um novo fundo que estava a lançar, citando preocupações sobre a instabilidade na liderança sênior. Joana, sentindo que as paredes se fechavam, tornou-se mais desesperada. "Tens de fazer alguma coisa, amigo", insistia. "Tens de lutar mais. Por que a deixas ganhar?" Ele a viu então pelo que era. Não uma companheira, mas um eco dos seus próprios piores impulsos, gananciosa, com direito e transacional. Não era um consolo, era um lembrete constante e irritante do erro mais estúpido da sua vida. O ponto de ruptura chegou uma semana antes da audiência final. Duarte ligou para a Teresa. "É a hora", disse. "Precisamos de uma pedra angular, algo para fazer com que todo o caso dele se desmorone." Teresa sabia ao que ele se referia. Durante anos, como gerente do lar dos Antunes, tinha sido responsável por organizar todos os seus documentos financeiros para o seu contabilista. Era meticulosa, mantendo cópias digitais e físicas de tudo. Um ano, tinha notado uma estranha transferência bancária recorrente de 100 mil euros cada trimestre para uma corporação fantasma nas Ilhas Caimão, chamada Inversões Estratégicas Antunes. Quando lhe tinha perguntado sobre isso, ele tinha sido, invulgarmente, vago e zangado. "São coisas de investimento complexas, Teresa. Não entenderias. Não te preocupes com isso." Sentindo a sua agitação, ela não tinha insistido, mas tinha feito uma cópia dos extratos, arquivando-os com uma vaga sensação de inquietação. Tinha dado esse ficheiro a Duarte há meses. Os seus contabilistas forenses tinham estado a escavar em silêncio desde então.
O Miguel tem estado a esconder sistematicamente ativos conjugais nessa conta offshore durante os últimos 5 anos, explicou Duarte. É um caso clássico de fraude financeira contra um cônjuge, mas é pior do que isso. A fonte dos fundos é questionável, parece estar ligada a uma investigação de uso de informação privilegiada que a CMVM tem estado a farejar durante o último ano. O que aconteceria se esta informação fosse partilhada, por exemplo, com o Ministério Público? Deixou a implicação no ar. Esta era a pedra angular. Isto já não era apenas sobre adultério ou custódia. Era sobre a liberdade de Miguel. Duarte Santos solicitou uma conferência de acordo com Miguel e o seu advogado. Reuniram-se numa sala de conferências neutra em Évora. Teresa não esteve presente. Duarte seria a sua espada e o seu escudo. Duarte expôs tudo, não com malícia, mas com factos frios e duros. Apresentou a fotografia do calendário, provando a natureza a longo prazo do caso. Apresentou o brilhante relatório do procurador do menor e depois deslizou uma única folha de papel sobre a mesa. Era um extrato bancário de inversões estratégicas Antunes. O rosto de Miguel ficou pálido. Nuno Torres olhou para o extrato, depois para o seu cliente. Os seus olhos cerraram-se. Aqui está a nossa oferta de acordo, disse Duarte com calma. Teresa obtém a custódia legal e física total de Vasco. Miguel obtém visitas virtuais supervisionadas em Portimão 4 vezes por ano ao seu próprio custo. Pagará uma quantia substancial e fixa de pensão de alimentos até que Vasco complete 21 anos. Além disso, Teresa receberá 50% de todos os bens conjugais declarados. Em troca da sua assinatura neste acordo, esse ficheiro bateu no extrato bancário. Continua a ser um assunto privado entre nós. Foi cheque-mate. Nuno Torres olhou para Miguel, cuja arrogante fachada se tinha desmoronado por completo. Era um animal encurralado. Aceita o acordo, Miguel, aconselhou o advogado em voz baixa. Miguel deixou a sala de conferências como um homem partido, conduziu de regresso à herdade atordoado. Quando entrou pela porta principal, Joana estava lá, com uma taça de vinho na mão. Como te correu? Perguntou, um tom de esperança na sua voz. Acabou, disse ele a sua voz monótona. Ela ganhou. Ganhou tudo. Desabou num sofá. A luta tinha ido embora dele. Olhou para Joana, para o vestiário rosa no final do corredor, para a vida que tinha escolhido. Tudo era uma imitação barata, um prêmio vazio. Joana olhou fixamente para a sua derrota. Tinha atrelado o seu carro a uma estrela, e a estrela estava a cair do céu. Não haveria anel, nem título de senhora Antunes, nem acesso aos fundos ilimitados com que tinha sonhado. Ele era um bem danificado. Sem dizer uma palavra, deu meia volta e subiu as escadas. 1 hora depois, desceu com 2 malas. Não olhou enquanto caminhava para a porta. Para onde vais? Perguntou ele, a pergunta desprovida de emoção. Não te preocupes comigo, disse ela, a sua voz dura. Sempre caio de pé. Saiu pela porta, deixando-o sozinho, na vasta e silenciosa casa de cristal. Um rei num reino de um. A risada finalmente tinha ido embora. O divórcio foi finalizado num dia fresco e claro no início da primavera. A papelada, assinada e selada, sentiu-se menos como um final e mais como um começo tranquilo e formal. Teresa sentou-se no escritório de Filipa, a caneta a sentir-se leve na sua mão. Não havia triunfo, nem desejo de vingança, apenas uma profunda sensação de paz. Não tinha destruído Miguel. As suas próprias escolhas tinham feito isso. Simplesmente tinha se recusado a ser uma vítima das suas ruínas.
O acordo foi mais do que generoso. Não se tratava do dinheiro em si mesmo, mas do que representava: segurança, independência e a liberdade de dar a Vasco a vida que ele merecia. Uma vida construída sobre uma base de honestidade e amor, não de cristal e mentiras. Umas semanas depois, Miguel veio para a sua primeira visita, supervisionada. A reunião foi num lugar neutro, um centro familiar brilhante e alegre em Portimão. Quando Teresa entrou a segurar Vasco, viu Miguel à espera com o supervisor designado pela corte. Parecia diminuído. O fato feito por medida ficava-lhe um pouco mais largo. A forma segura de andar tinha ido embora, substituída por uma vacilante incerteza. Olhou para Vasco, que agora tinha quase 1 ano, um bebé feliz e a balbuciar, com uma cabeleira de cabelo escuro como a do pai e os olhos azuis tranquilos de Teresa. O rosto de Miguel, pela primeira vez, mostrou um vislumbre de algo para lá, da raiva ou da autocompaixão. Era um arrependimento cru e doloroso. "Ele é lindo, Teresa", balbuciou, a sua voz rouca. "Chama-se Vasco", corrigiu ela, suave, mas firmemente. Entregou-lhe Vasco. Miguel segurou o seu filho com uma inaptidão que lhe partiu um pouco o coração. Tinha perdido tudo. O primeiro sorriso, a primeira risada, as noites sem dormir, os pequenos e milagrosos momentos que forjam o vínculo inquebrável entre um pai e um filho. Era um estranho para o seu próprio filho. Ela olhou por uns minutos enquanto ele tentava brincar com Vasco. O supervisor a observar com uma expressão praticada e neutra. Viu o fantasma do homem que uma vez tinha amado e o homem em que se tinha tornado. Já não era um monstro na sua mente, apenas um homem triste e defeituoso que tinha partido as coisas mais preciosas da sua vida. Aproximou-se dele antes de ir embora. "Espero que possa ser um bom pai para ele, Miguel. Ele merece." Ele a olhou, os seus olhos cheios de uma galáxia de coisas não ditas. Desculpas, perguntas, arrependimentos. "Eu sei", sussurrou. "Lamento, Teresa, por tudo." A desculpa. Quando finalmente chegou, sentiu-se distante, como uma mensagem numa garrafa que tinha chegado à costa muito depois de o barco ter zarpado. Ela já não a precisava. "Adeus, Miguel", disse, e saiu para a luz do sol, sem sentir nada mais do que leveza. A sua redenção não foi na queda dele, mas no seu próprio ascenso. Comprou uma pequena casa com uma varanda larga e uma vista para as montanhas. Começou um pequeno negócio de consultoria de arte online, ajudando os clientes a construir as suas próprias coleções. A sua antiga paixão, tão há muito adormecida, floresceu de novo. A sua vida encheu-se das tranquilas alegrias que uma vez tinha ansiado. A risada de Vasco a ressoar pela casa, o cheiro a tinta e a livros velhos, a presença constante e reconfortante de bons amigos da sua aula de yoga, a beleza impressionante de um pôr do sol na montanha. Tinha saído da casa de cristal sem nada mais do que a roupa que levava vestida e o menino no seu ventre. Tinha sido despojada do seu nome, do seu lar, da sua segurança, mas ao perdê-lo tudo, tinha se encontrado a si mesma. Não era a senhora Teresa Antunes, a esposa do milionário. Era Teresa Marques, uma mãe, uma empresária, uma sobrevivente. Tinha enfrentado a tempestade e tinha saído do outro lado não só intacta, mas mais forte, mais autêntica e, finalmente, incrivelmente livre. A história de Teresa é um poderoso lembrete de que o final de um capítulo é muitas vezes o começo de uma vida verdadeiramente autêntica. Ela perdeu um casamento construído sobre mentiras, mas encontrou uma força que nunca soube que possuía. A sua jornada de uma esposa destroçada a uma mãe resistente e independente mostra que as nossas maiores provações
podem forjar os nossos maiores triunfos. É um testemunho do facto de que a verdadeira riqueza não se mede em euros, mas em paz, autorrespeito e a coragem de construir um futuro nos teus próprios termos. O que pensaram da incrível transformação de Teresa? Acham que teriam encontrado a força para fazer o que ela fez? Deixem-nos saber a vossa opinião nos comentários abaixo. A sua história é uma de traição, mas, em última análise, de profunda redenção e a tranquila vitória de uma vida bem vivida. Se a sua jornada vos comoveu, por favor, gostem deste vídeo, partilhem-no com alguém que precise de o ouvir e certifiquem-se de subscrever para mais histórias da vida real que tocam o coração. Obrigado por ver